O que Paulo estava fazendo no Areópago? Quem o levou até lá? O porquê que ele foi para lá? Fazer o quê? Teria Paulo cometido algum crime? Teria Paulo cometido alguma transgressão? Fica comigo até o final, você saberá o porquê que Paulo foi para o Areópago. Faço o convite a você, se inscreva no meu canal Gilvandro Ricardo Minuto com Deus. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para que você receba a notificação do YouTube quando eu assim postar mais vídeos. Atos capítulo 17, a partir do versículo 15. Vai falar que Paulo se encontrava em Atenas esperando pela companhia de Silas e Timóteo. Silas e Timóteo haviam ficado em Bereia, onde ali Paulo, juntamente com eles, estavam pregando a palavra. Eles foram expulsos, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi para Atenas, levado por alguns irmãos de Bereia. Chegando em Atenas, Paulo se indignou com a idolatria que existia na cidade. Aquilo despertou a atenção de Paulo, e Paulo desejou pregar a palavra, o ensinamento do Senhor Deus naquele lugar. Paulo, então, começa a pregar nas sinagogas. Nas sinagogas começa a ensinar aos judeus e aos gentios, aos gregos piedosos. Esses gregos piedosos eram gentios que criam e temiam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo não fica somente na sinagoga, vai para a praça também pregar. Ali chamamos de uma feira livre, onde vários comerciantes, pessoas para comprar mercadorias, diversos produtos, e pessoas que transitavam de um lado para o outro, porque ali era uma praça, porque ali também era uma feira livre. E dentre essas pessoas, existiam muitas pessoas ali, observando, analisando, atrás de novidades, porque assim viviam os atenienses e aqueles que ali moravam. Viviam atrás de novidades. Não fazia outra coisa que não fosse ir atrás de novidades. E dentre essas pessoas encontravam-se filósofos. Filosofia significa amante do saber ou amigo do saber. E estes filósofos estavam sempre atrás de aprender, de conhecer, de saber o porquê de cada coisa. E ao chegar na praça, ao deparar com aquele homem pregando, falando sobre Jesus, falando sobre ressurreição, eles então queriam saber quem era esse tagarela que ensinava sobre Jesus e ensinava sobre a ressurreição. Quem eram esses filósofos? Esses filósofos, havia duas classes de filósofos, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, para eles acreditavam que tudo é por acaso, tudo é por acaso. Não há ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, porque a partir do momento que a pessoa morre, acabou tudo. Não há ressurreição. E ensinava que o prazer é o objetivo da vida. Esse era existem mais coisas, mas esse é um dos ensinamentos dos epicureus. Eu, filósofo estoico, o que ele ensinava? Eles eram panteístas, ou seja, tudo é Deus. Deus e o universo é uma coisa só. Deus não é um espírito separado. E por causa desse panteísmo que eles adotavam, cada pessoa então era um Deus. Por isso a dúvida, por isso essa descrença, esse desconhecimento de achar que a ressurreição também era um Deus. E tudo que acontece é da vontade de Deus. Tudo que acontece é porque Deus quer que aconteça. Esse é o ensinamento deles. E eles acreditavam na ressurreição do espírito e não do corpo. A palavra fala que quando chegar aquele grande dia, nós ressuscitaremos num corpo glorificado. Então, eram esses filósofos, essas pessoas que estavam avaliando Paulo, querendo saber quem era esse Jesus e quem era essa ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição é um ato de misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso, que naquele grande dia ele irá ressuscitar os fiéis do Senhor Jesus Cristo.
Então, para eles, Jesus era um Deus e ressurreição também era um Deus. Eles só acertaram numa coisa, no Senhor Jesus Cristo ser Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E erraram em achar que ressurreição também era um Deus, porque cada pessoa, para eles, era um Deus. Então foi contra todo esse ensinamento, todo esse entendimento que Paulo começou a pregar nas sinagogas, a combater aquela idolatria que lá existia naqueles tempos. Então esses filósofos, essas pessoas pegaram e levaram Paulo para um local chamado Areópago. Este Areópago era um local, era um tribunal onde as pessoas, esse concílio, se reuniam para decidir a vida religiosa, moral e civil da população. Areópago significa colina de Ares, era um deus grego da guerra e do trovão. O referente romano é Marte. Fazem a mesma coisa, só muda o nome. Então, quando o povo, esse concílio, esse tribunal se reunia neste lugar, eles tratavam da vida religiosa, moral e civil da cidade. Nos tempos antigos, esse povo, esse tribunal, esse concílio governava uma cidade-estado grego. Só que nos tempos de Paulo, já não tinham mais este poder. Eles apenas decidiam sobre a vida religiosa, moral e civil da cidade. E todo ensino, toda doutrina religiosa, ensino religioso que se praticava em Atenas, tinha que passar pelo crivo desse tribunal, pelo crivo deste concílio. Por isso, Paulo foi até o Areópago. E ao chegar lá, Paulo começa então a defender a sua fé. Porque aqui no Atos 17, versículo 23 diz: Pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Paulo, ao chegar neste tribunal, chega totalmente desacreditado, menosprezado, porque esses filósofos tratavam Paulo como um tagarela. E esse tagarela, na palavra grega, significa catador de semente, como um pássaro que cata uma semente aqui e ali. Ou seja, essa expressão passou a ser considerado como um desocupado na praça. Ou seja, alguém que catava migalhas de sabedoria aqui e ali e repetia sem conhecer, sem refletir, sem assimilá-la. Ou seja, Paulo passou a ser considerado como um papagaio, porque assim como um pássaro pega uma semente, cata uma semente aqui e ali, um pássaro, papagaio, ele repete aquilo que é ouvido, sem entender, sem refletir, sem meditar. Então, Paulo chega neste Areópago não como apóstolo do Senhor Jesus, mas como um tagarela, um desocupado que estava na praça. E Paulo fala: olha, eu andei por ali, eu estou andando por aí, estou vendo muitos altares. Inclusive vi um altar ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que você não conhece, que você adora, que vocês adoram, é esse Deus que eu vos anuncio. A palavra, o ensinamento vai nos dizer que 600 anos antes de Paulo nascer, a cidade de Atenas foi acometida por uma praga muito perigosa, muito grave, que muitas pessoas adoeciam e muitas pessoas estavam morrendo devido a essa praga. O poeta Epimênides, da cidade de Creta, teve a ideia de soltar ovelhas, animais, para sacrificar a esses deuses, porque ele acreditava que esses deuses estavam irados com alguma coisa que a população havia cometido contra eles. Então, este poeta Epimênides achava o seguinte, que esses deuses tinham o poder de atrair esses animais para eles. E onde essas ovelhas pousassem, deitassem, repousassem, ali seria levantado um altar.
Onde as ovelhas deitassem, seria levantado um altar. Só que havia muitas ovelhas que deitavam em lugares onde não havia nenhum templo por perto. Então, já que ali elas deitavam, eles acreditavam que ali tinha um Deus, mas só que eles não sabiam que tipo de Deus era esse. Então, eles levantavam um altar e colocando o nome ao Deus desconhecido. Assim, dessa maneira, eles aplacariam a praga que estava acometendo, atacando a cidade de Atenas. Por isso tem esse altar ao Deus desconhecido. E Paulo vai falar que Deus é que fez os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, porque em Atenas cada um Deus tinha o seu templo. E a palavra vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós que servimos, seguimos, procurando fazer a vontade do Senhor, nós somos esse templo em que Deus habita, não em templos feitos por mãos de homem. Paulo, com toda a sua sabedoria, foi aluno de Gamaliel, mas perante os filósofos, Paulo foi menosprezado. Paulo foi considerado um desocupado na praça. Assim somos nós que pregamos a palavra do Senhor, que externamos esse amor, essa graça e misericórdia do Senhor para o mundo, ou para muitas pessoas, nós somos esses desocupados na praça. Mas para nós, o que importa é agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Paulo começa a falar com aquele povo. Paulo começa a defender a sua fé. Paulo começa a ensiná-los ao Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer. É esse Deus que eu anuncio. O Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que não habita em templo feito por mãos de homem. Deus habita em nosso ser. Paulo então começa a falar que cada homem precisava se arrepender, buscar ao Senhor, porque Deus não estava longe de cada um de nós. E Paulo aqui você nota que em versículo 28, Paulo usa os mesmos argumentos deles. Assim como Epimênides, poeta Epimênides, foi importante para Atenas construir esses altares para esses deuses, aqui no versículo 28, Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Essa primeira parte é um poema de Epimênides, fazendo uma referência aos deus Zeus, que é o deus dos deuses. Na mitologia grega existem muitos deuses, mas Zeus é o que está acima de todos os outros, é o Deus supremo. Essa primeira parte é um poema citado por Epimênides. E somos também sua geração. É uma citação do poeta Aratos, dizendo que eles, eram geração de Zeus. Então, todo esse poema, todo esse versículo aqui, Paulo se utiliza dos poetas. Paulo, então, fala na mesma língua deles. Olha, nós somos eleitos. Nós somos geração, mas nós somos geração de um Deus todo-poderoso, um Deus criador. Porque Zeus era filho de Cronos. Este mesmo Zeus havia lutado contra o seu pai Cronos. Deus não foi criado por ninguém. Zeus, sim. Zeus foi criado por alguém. Zeus, na mitologia, era filho de Cronos. Deus nunca houve um momento em que Deus existiu ou passou a existir. Deus sempre houve. Aliás, Deus é. Deus é. Eu sou o que sou. Eu serei o que precisar ser. Ou seja, então Paulo começa a defender essa sua fé, começa a defender essa sua tese. Porque é o Deus desconhecido que eles não conheciam, eles adoravam. Então Paulo tem todo esse arcabouço, todo esse argumento. E no versículo 30 diz, Deus, porém, não leva em conta. Quando aqui fala que não leva em conta, na palavra grega significa não levar, não interferir com juízo. Significa não interferir com juízo.
Deus então resolve não interferir com o juízo, não banindo da face da terra os atenienses, porque para isso o Senhor determinou um dia em que todo mundo, todas as pessoas, todos os reinos e nações serão julgados na presença do Senhor. Mas não pense que a ida de Paulo a Atenas, nesse Areópago, tenha sido em vão. A palavra de Deus nunca é em vão. Ela é semeada, ela supre, ela surte os seus efeitos. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Eu de mim mesmo nada posso oferecer. Mas quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor é semeada, ela não volta em vão, não volta vazia para o Senhor. Ela cumpre os seus efeitos. Então Paulo, quando chega em Atenas, quando é levado para o Areópago, perante esse tribunal, perante esse concílio, Paulo então começa a defender a sua fé, falando desse Deus que para eles era desconhecido, mas que era conhecido para Paulo. Que nós possamos pregar um Deus conhecido, um Deus misericordioso, um Deus amoroso que ama a cada um de nós. E no versículo de número 34, ali surte o efeito desta palavra, dessa semeadura, desta defesa de Paulo. Porque, todavia, juntaram-se alguns homens a ele, a Paulo, e creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com ele outros. Ou seja, a pregação de Paulo no Areópago surtiu efeito. Almas foram ganhas para o Senhor. Esse Areopagita era um dos juízes desse tribunal. Esse tribunal era composto por pelo menos 30 juízes. E essa Dâmaris, segundo os estudiosos, devia ser uma mulher muito importante, porque por estar entre os juízes, por estar no local onde era um tribunal, onde era um concílio, onde se julgava a vida religiosa, moral e civil da cidade. Então, essa mulher devia ser uma mulher muito importante para estar ali naquele lugar. Então, a pregação de Paulo no Areópago surtiu os seus efeitos. Muitos podem dizer que Paulo foi ali em vão, mas não foi em vão. Surtiu um efeito e muito grande naquele local. E nós sabemos que ali foram criadas igrejas naquele lugar. Então nós possamos pregar a palavra dentro da igreja e fora da igreja. E que possamos estar cientes que ao pregar a palavra do Senhor, seremos levados a lugares que nós nem imaginávamos e nem imaginamos estar, por causa da palavra do Senhor. Que nós possamos ser obreiros fiéis ao Senhor e pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, dentro da igreja e fora da igreja. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que este ensino, esta breve palavra possa entrar no seu coração e você entender o que é o Areópago. Era um tribunal, um concílio, e o que Paulo foi fazer ali foi defender a sua fé, porque eles adoravam um Deus desconhecido. E Paulo, desse Deus desconhecido que eles desconheciam, Paulo foi pregar, foi anunciar, e que assim sejamos nós, anunciadores de um Deus não desconhecido, mas um Deus conhecido, que é um Deus poderoso, amoroso, misericordioso e ama a todos que desejam receber o seu amor. Que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. E se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.